Graça e paz, amados. Muito boa noite. Pastor Cristian Zunino, Ministério Vinde às Águas, Nova Trento, Santa Catarina. Mais uma vez passando aqui para deixar uma mensagem de Deus ao seu coração. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2021, sexta-feira. E a palavra que o Senhor coloca no meu coração para compartilhar com você no dia de hoje está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, que diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé, uma consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém, amados? Louvado seja Deus pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos submetemos a Ti, nos colocamos diante de Ti com muito temor e tremor. Nós mais uma vez declaramos que somos barro, pó e cinza. Nos submetemos a Ti e te pedimos, Espírito Santo de Deus, põe as Tuas palavras nos nossos lábios, pois está escrito que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Teu Espírito. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, não permita que nenhuma das nossas palavras caiam por terra, como foi na vida do profeta Samuel. Põe as tuas palavras de vida nos nossos lábios, Senhor, pois só tu tens as palavras de vida eterna. E usa-nos, Senhor, como flechas que acertam o alvo, como pontes sobre as águas, como abrigo no deserto, como um farol que brilha à noite, a fim de todos aqueles que nos ouvem possam ser edificados, encorajados e fortalecidos pelo poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amados, hoje Deus veio trabalhando desde o início do dia. Ele veio me trabalhando, vem preparando a minha vida para que eu pudesse compartilhar algo com você. Na verdade, eu não sabia que ele estaria gravando esse áudio, mas o Senhor, que já sabe de todas as coisas, que conhece o nosso futuro, desde cedo, ele vem me construindo, me preparando para compartilhar algo muito sério, muito importante, muito relevante. E o que eu quero compartilhar com você no dia de hoje
é principalmente o versículo 1 de 1 Timóteo capítulo 3. Eu fiz questão de fazer toda a leitura do capítulo 3, porque ela é extremamente edificante, principalmente para pastores, apóstolos, bispos, diáconos, presbíteros, profetas, evangelistas, mestres, servos de Deus, enfim, sacerdotes, homens e mulheres que cuidam de pessoas. E é com esse público-alvo específico que eu quero ministrar essa noite. A minha palavra essa noite, ela tem um endereço certo. Ela não é uma palavra para qualquer tipo de pessoa. Ela é uma palavra específica para todo homem e mulher que cuida de vidas, que cuida de pessoas. E é a este tipo de pessoa que Paulo escreveu. Timóteo era um pastor. Timóteo era um bispo que formava líderes e que, portanto, cuidava de vidas. Paulo escreveu a ele dizendo: esta é uma palavra fiel. E qual é a palavra fiel que Paulo se refere a Timóteo? A palavra fiel, ele começa dizendo: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre essa excelente obra. Que excelente obra é essa, pastor Christian? Esta excelente obra trata-se de cuidar de vidas, pois o episcopado se refere aos bispos, e bispo é todo aquele que cuida de vidas. E é para estas pessoas que eu gravo esse áudio nessa noite. A palavra de Deus está dizendo que se você é um cuidador de vidas, se você deseja cuidar de vidas, você almeja uma excelente obra. Amados, vivemos num século em que a classe pastoral tem sido depreciada a tal forma que muitos mestres, muitos pastores, muitos servos de Deus, sacerdotes, homens e mulheres de Deus que cuidam de vidas, têm muitas vezes se sentido rebaixados, têm muitas vezes se sentido desencorajados, muitas vezes têm se sentido até mesmo rejeitados e marginalizados pela sociedade, numa era, num tempo onde a profissão coach, a profissão psicólogo, a profissão neurocientista tem sobrepujado a função dos cuidadores de vida. Muitos cuidadores de vida hoje têm procurado se especializar, fazendo uma outra faculdade, seja de psicologia, se especializando em coach, estudando neurociência e se aperfeiçoando em tantas outras áreas. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que nada disso é proibido e nem deve ser impedido, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. O que está acontecendo é que muitos pastores, muitos sacerdotes, muitos cuidadores de vida que não têm uma especialização em coach, não têm uma especialização em neurociência, não têm um curso ou uma faculdade de psicologia, têm se sentido depreciados, têm se sentido menores do que aqueles que possuem esses cursos. E a palavra que o Senhor me deu para compartilhar nessa noite, para você que tem ou que não tem estes cursos, que tem ou que não tem essa especialização. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer um estudo de coach por alguns meses. Eu mesmo tenho faculdade de administração de empresas. Eu estudei psicologia. Tive a oportunidade de ouvir algumas mensagens de uma neurocientista. No entanto, amados, eu quero lembrar a vocês que me ouvem nessa noite. Jesus Cristo nunca fez uma faculdade. Jesus Cristo era um carpinteiro, filho de um carpinteiro. Seus discípulos, a maioria deles, pescadores, homens que sequer tiveram oportunidade de estudar numa universidade como Harvard ou Oxford. E nem por isso isto diminuíram o poder, a unção e a autoridade que havia sobre aqueles homens. Amados, se você é um cuidador de vidas, você está praticando uma excelente obra.
Se você é hoje um universitário, um estudante, que deseja ser um pastor, mas que porventura esteja até mesmo pensando em desistir, eu quero te dizer nessa noite, eu quero te encorajar e te dizer, aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Amados, durante um tempo da minha vida, eu acabei deixando a minha função de pastor em segundo plano e me tornei um empresário. E durante muito tempo trabalhei como empresário, sendo a minha função de pastor em segundo plano e em alguns momentos até em terceiro plano. Mas o Senhor me resgatou da lama, o Senhor me tirou do fundo do poço, o Senhor tem restaurado a minha autoestima, o Senhor tem arrancado todo nível de rejeição da minha alma, tem me encorajado, tem me fortalecido e tem dito: Christian, ser um pastor não é uma função qualquer. Ser um cuidador de vidas não é uma função qualquer, como Satanás muitas vezes tem soprado na mente de muitos líderes cristãos. Excelente obra é aquele que cuida de vidas. Amados, eu quero deixar essa palavra nessa noite de incentivo, essa palavra de motivação, essa palavra de encorajamento. Se o inimigo da tua alma muitas vezes tem soprado na tua mente que ser um pastor, ser um bispo, ser um apóstolo, ser um servo, ser um profeta, ser um mestre, ser um evangelista, ser um sacerdote, ou simplesmente ser servo, ou simplesmente ser um cuidador de vidas. Se o inimigo tem declarado que isso é pouco, eu quero te dizer, eu quero anular essa sentença nessa noite sobre a tua vida e declarar que esta é uma mentira do inferno. Nessa noite o Senhor me traz aqui para anular, para combater esta praga, esta verdadeira praga que tem adentrado no arraial do corpo de Cristo, dizendo que ser um pastor, ser um cuidador de vidas, isto é pouca coisa. Eu quero dizer que isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, isto é uma sobreexcelente obra. Porque não é o pastor Cristo que está dizendo, é a palavra de Deus. E a minha Bíblia Sagrada diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu tiro da tua vida nessa noite todo o jugo, todo o peso, toda a condenação do inferno sobre a tua vida, que tem se sentido diminuído, que tem se sentido desencorajado, que tem se sentido frágil muitas vezes, por não ter mais estudo, por não ter a faculdade que você gostaria de ter feito. Amados, se você é um homem temente a Deus, a palavra de Deus diz: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Amados, tudo que nós precisamos é ter uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus. Isso nos basta, isso é o suficiente para que possamos ser cheios da presença, cheios da glória de Deus, cheios do fogo, cheios do poder de Deus. E o que o mundo está precisando hoje não é de pastores estudados em Harvard, em Oxford, com inúmeros títulos ou inúmeros bacharéis. O que o mundo está precisando é de homens como Charles Spurgeon, como Finney, como tantos outros que queimavam, como Catherine Kuhlman. Homens que queimavam, mulheres que queimavam, como Billy Graham. Homens que queimavam como uma verdadeira sarça ardente. Homens que eram tochas acesas. São destes que o Senhor está procurando, que o mundo está ansiando. O mundo anseia ver uma igreja queimar, uma igreja incendiada, uma igreja cheia de fogo, de poder, de autoridade e de glória. E este poder, este dunamis de Deus, esta autoridade, ela só vem através da renúncia, ela só vem através de uma vida de santidade, ela só vem através daqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo por amor a Cristo, de pagar um alto preço. É isso que nós precisamos, negar a nós mesmos, renunciar a tudo aquilo que diz respeito ao mundo e à carne, sermos santos, vivermos uma vida de obediência a Deus, ao Espírito e à sua palavra. É isso que vai nos dar autoridade, não os cursos, não, amados.
Receba essa palavra da parte de Deus. E você que é um cuidador de vidas, saiba que você está executando uma excelente obra. E você que sonha em ser um pastor, um sacerdote, um cuidador de vidas, saiba que você está sonhando com aquilo que a palavra de Deus diz ser uma excelente obra. Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, por todos os homens e mulheres de Deus que estão me ouvindo, por todos aqueles que já executam uma função de cuidador de vidas e por aqueles que sonham com o episcopado, que sonham em cuidar de vidas. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha fortalecer essas vidas na força do teu poder, que o Senhor venha encorajando essas almas, que o Senhor venha arrancando da alma dessas pessoas, ó Pai, todo nível de rejeição, todo sentimento, toda dor da alma, Senhor, que fez com que um dia esses homens vieram a estudar um pouco mais, não porque necessariamente era uma necessidade, mas porque em algum momento das suas vidas se sentiram rejeitados, se sentiram apequenados. Mas nessa noite eu removo na autoridade do nome de Jesus todo esse jugo sobre essas vidas e eu declaro: aqueles que já são bispos e aqueles que desejam ser, excelente obra eles desejam. Eu os abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.